Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Este podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Sexta-feira chegou, dia de entrevista, dia de aprender um pouquinho mais, né, com o pessoal que vem aqui trazendo um bate-papo descontraído e provocativo. E quem? Hoje, Jimenez, a gente vai ter de convidado. Hoje a gente tem nos estúdios um agricultor, um jardineiro. Fala aí, Jimenez, tudo bom, cara? Fala aí, Adri, beleza? Beleza, hoje tem uma pessoa que mexe com terra. Pois é. Só que essa terra aí é digital, né? É terra digital. Ô Gê, a gente vai falar aí sobre uma pessoa que ajuda aí a plantar, adubar, regar, plantar, né, com sementes. A gente tá brincando aqui de agricultor e jardineiro, mas eu queria saber de você se você já fez algum trabalho social, socioambiental de grande impacto. Você já chegou a fazer? Já pensou em alguma coisa, não? Já, cara, já. Eu plantei uma árvore lá em frente da praça da casa da minha sogra lá. Já fiz, sim. Deu um impacto danado, porque assim, é um limoeiro, você entendeu? Até que tá dando uns limãozinhos ali e tal, mas, cara, acho que não sobra, não para lá. Não para. Maravilha. Vamos lá, apresentar aqui o entrevistado de hoje. É praticamente um nômade, né? Ele já se mudou mais de 30 vezes só nesse ano. Não, eu tô brincando, né? Ele já se mudou, ele gosta de se mudar pra caramba. Nesse exato momento ele tá em Biguaçu, Santa Catarina. Eu tô dizendo que nesse exato momento, eu não sei se até o final da entrevista ele vai se mudar de novo. Ele não mete os pés pelas mãos, mas gosta de acelerar as coisas, principalmente as empresas. O negócio dele é ajudar as empresas a gerar impacto na sociedade. Ele é mestre em inovação e sustentabilidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O seu propósito de vida é bem bacana, é gerar prosperidade por meio da inovação. Prosperidade essa que não é só material, né? Principalmente em relação ao bem-estar social. Ele é o pai do Augusto, CEO da empresa Semente Negócios. Apresento para vocês aí nosso querido amigo Márcio Japp. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Adriano, Jimenez, todo mundo. Muito bom. Obrigado pelo convite. Show de bola. Eu que agradeço a tua disponibilidade, a tua, da equipe, show de bola. Marcião, eu queria que você já meio que começasse aí explicando pra gente como você chegou até onde você tem, porque assim, eu quero falar um pouco ainda sobre sua trajetória profissional, que tem muita coisa interessante, eu queria abordar muita coisa, né, de uma forma bem leve aí, para não entrar muito nos detalhes, mas eu queria que você rapidamente contasse sua trajetória, né, como você chegou até a Semente Negócios, como que foi? Nossa, já começamos assim com... esse aqui já vai toda a gravação, né? Essa é no peito já. Aqui já começa no peito já, ó, Marcião. O que eu posso salientar como um aspecto, assim, na formação com os meus pais, eles sempre foram pessoas que tiveram uma preocupação com fazer atividades voluntárias, enfim, além de ter uma ética de trabalho muito forte, eles sempre tinham essa ideia de trabalho voluntário. Desde que eu tinha 7, 8 anos eu ia junto com eles em campanhas de vacinação no interior, enfim, tudo isso. E o que me gerou essa coceirinha por gerar coisas positivas para o mundo, né? Então, quando me pergunta como que eu cheguei até a semente, começou com essa semente, com perdão do trocadilho, essa semente desse trajeto. E aí, algo que me influenciou muito positivamente também no início da faculdade foi ter participado da IESEC, que é uma organização internacional de estudantes que forma lideranças para gerar impacto positivo no mundo. E lá, naquela época, eu comecei a pensar e eu elaborei o que seria importante nas minhas escolhas profissionais para o futuro, né? Então, eu sempre criei 4 critérios na época, né? Que era gerar um impacto positivo para o mundo, que eu fosse importante para aquele projeto e organização, que eu seguisse uma trajetória de aprendizado sempre acelerada e que isso me prouvesse o sustento necessário, enfim, que fosse bem remunerado. E as minhas escolhas de carreira desde então, elas estão circulando ao redor disso. E aí quando eu termino é difícil de falar, né, porque ainda vai longe, mas quando eu chego na semente é um pouco de realizar um sonho também, de cumprir com esses critérios de impacto no mundo, de eu aprender, ser bem remunerado e eu ser importante para a organização, mas vem também da ideia de eu sempre tive esse desejo de criar a organização na qual eu quisesse trabalhar. Que não só os fins, mas os meios também fossem de acordo com os meus valores, né? Então a gente tem uma empresa que é
horizontalizada, que busca o impacto, que traz essas coisas. Então é daí que vem, e como eu terminei na semente, né? Ou como eu estou na semente agora. Tem 10 anos, né, Márcio? 10 anos, sim. Se a gente for contar o período pré-fundação, assim, tem quase 11, né? Mas foi lá no final de 2010 que a gente começou o processo, e eu inicialmente era um mentor dos outros 3 fundadores, e aí a empresa oficialmente foi aberta em março de 2011. Legal, show de bola. Bom, a nossa produção acabou preparando aqui toda uma pauta, né? Obviamente, a gente nunca segue essa pauta, e a gente começou a entender aí que, né, você é o plantador de semente aí das empresas. E o que a gente pode entender dessa semente, né? O que você planta nos negócios? Qual que é? Porque você fala muito em negócios de impacto. Então, assim, de cara, o que é um negócio de impacto? Você ajuda as empresas a ter um negócio de impacto. O que é isso, Márcio? Perfeito. Quando a gente está falando de negócio de impacto, e aí é muito importante salientar que ele é um conceito em disputa. O que se entende por conceito de disputa é que não existe uma definição perfeita e certeira, né? Então, existe um entendimento. Qual é o nosso entendimento na semente sobre negócios de impacto? Então, por mais óbvio que pareça, mas precisa falar, né? Ele é um negócio que gera um impacto positivo no mundo. E além de gerar esse impacto positivo está colocado de forma explícita e ele é intencional. Ele não é sem querer querendo eu fiz aqui um impacto positivo, mas intencionalmente eu prezo por gerar esse impacto. Eu normalmente tenho até uma teoria da mudança que me indica como que eu avalio que eu estou cumprindo esse impacto. E outro aspecto muito importante é que ele tem que existir um modelo de negócio que sustente esse negócio de impacto. Então a gente tem, por exemplo, organizações filantrópicas, elas são muito importantes para o mundo, elas fazem um trabalho lindo, mas muitas vezes elas não podem ser entendidas como um negócio de impacto, porque elas não têm um modelo de negócio que circula ao redor do core delas. Então, o core delas, por exemplo, eu ajudo a cuidar de crianças com câncer e eu ganho dinheiro vendendo cartões de Natal. É muito válido e eu quero que essa organização exista para sempre, mas isso não pode ser entendido como um negócio de impacto porque o core, que é auxiliar as crianças, não é o que gera a receita. E aí, por que eu falo isso? Porque nem todas as coisas do mundo, elas nem tudo pode virar um negócio de impacto, né? Não é uma bala de prata, mas é um modelo organizacional que permite gerar o impacto, né? Ô Márcio, na verdade eu tenho uma inquietação. A gente estava conversando nos bastidores sobre essas questões de doação. Cara, a gente entende o impacto social que isso gera. A gente vê vários exemplos aí, né? O Gerando Falcões aí com o Edu Lira, os Amigos do Bem. Cara, são iniciativas, são projetos interessantes, mas assim, agora, se você perceber, o Edu Lira está querendo algo mais. Ele está querendo impactar mesmo o negócio, o meio ambiente, assim, positivamente, gerando, qualificando as pessoas. Ele quer criar um hub, uma plataforma de qualificação, enfim, ele quer dar ferramentas para que essa molecada, enfim, as pessoas consigam se desenvolver. Então, eu acredito que quando você fala, né, no impacto social, ou o impacto que esse negócio vai causar no social, talvez, ou seja, o valor que isso agrega, talvez seja esse o principal desafio, né, Márcio? Acho que quando você vai semear, você vai desenvolver um negócio, você já consegue ter uma visão, essa é a minha inquietação, você já consegue ter uma visão já de qual impacto você pode causar lá na frente, ou ainda isso é muito obtuso? A gente tem múltiplos pontos a responder na tua pergunta. Eu acho que primeiro, assim, tu já tem uma visão. Sim, tu sempre tem uma visão quando tu vai começar um negócio, mas aí eu pergunto pra vocês, o que o Walking Tech é hoje, vocês já tinham um entendimento perfeito disso quando vocês começaram? Não, mas vocês tinham um entendimento do que vocês queriam, vocês tinham uma visão. Sim. E à medida que vocês foram fazendo, essa visão foi se moldando porque vocês foram aprendendo e evoluindo. Então, é quase como se fosse um alvo móvel, né? Porque à medida que eu vou buscando aquela determinada visão que eu iniciei, eu vou aprendendo mais, eu vou ampliando isso, focando, enfim. Então, esse é um primeiro recorte, né? Do que eu diria é isso. Sim, você tem uma visão inicial, mas se essa visão inicial permanecer a mesma depois de vários anos, é uma das duas. Ou você é um gênio, ou você é um teimoso.
Como na média da sociedade nós temos mais teimosos que gênios, fica a dica, né? Reflita a respeito. Então essa é a primeira coisa. Dito isso, assim, com certeza absoluta, esse é um dos maiores desafios quando você está pensando num negócio de impacto, que é conseguir fazer um racional, assim, de entender qual o impacto você quer criar e como que você modela o teu negócio para chegar até lá e efetivamente gerar esse impacto, né? Então, quando fala do Edu Lira, eu sou fãzaço dele, a gente já trabalhou. Também sou muito fã. A gente já trabalhou com eles, inclusive para ajudar a modelar, criar modelo de negócio ao redor das diferentes atividades. Mas é uma loucura, né? Se você for pensar em como o Edu começou a atuação dele e o tanto que ele faz hoje, que é muito mais do que ele, eu acho, até imaginava lá no começo, é um negócio absurdo, né? Mas aí eu vou dar uma resposta, não me foi perguntada, né? Mas muito do empreender é você começar e continuar, né? E aí, nesse processo de resiliência, de insistentemente ir atrás, você vai criando coisas maravilhosas, assim. Eu acho que tem uma... E aí entra na teimosia, que não é só de genialidade que negócios de impacto vivem, mas a gente tem que ter um pouco de teimoso também para persistir e causar uma mudança, assim, realmente transformadora, né? Entendi. Ô, Márcio, o que você mais vê aí no mercado? Porque você comentou, vou pegar um trecho de uma frase que você colocou, né? Uma empresa, uma ONG que cuida, por exemplo, de crianças com câncer e vende cartão para sustentar e trazer esse negócio de impacto. O que você normalmente vê no mercado? São mais empresas fazendo esse tipo de coisa, vendendo alguma coisa para reverter aquilo que traz impacto, ou a empresa colocando o que sabe, o teu core business no mercado para gerar o impacto? Não sei se ficou clara a pergunta. Acho que sim, se não ficou clara a pergunta, eu também vou responder de forma não clara, então a gente vai se ajustando. Finge que entendeu, que eu finge que eu vou entender a tua resposta. Eu acho que eu não gostaria de responder a pergunta dizendo o que eu enxergo mais. Eu acho que as duas coisas existem e as duas coisas são importantes. Então existe um movimento histórico mais longo de organizações filantrópicas com base em doação, e que... Enfim, eu tenho uma certa tristeza em ver que mesmo após décadas o brasileiro ainda não tem uma cultura de doação. Enfim, quando a gente compara o brasileiro com o norte-americano e o percentual de renda que é doado, obviamente existe um contexto socioeconômico, mas o brasileiro ainda não tem a cultura da doação. Mas eu diria que não é mais nem menos o que eu vejo acontecer, e esse sim é um movimento de muita gente começando a criar negócios que o core efetivamente cria um impacto. E por que isso, né? Eu acho que tem uma coisa de vários movimentos lá de objetivo de desenvolvimento sustentável, uma agenda de sustentabilidade, várias coisas acontecendo, mas o que eu enxergo é uma coisa de várias oportunidades de negócio ao redor de problemas relevantes, né? Quando a gente pensa o conceito que eu uso de inovar, que é o mais simples de todos, é assim: inovar é resolver problemas reais com soluções de mercado em contextos com alto nível de incerteza. Quando a gente pensa em quase todos os problemas sociais, ambientais e econômicos, eles são problemas reais, são relevantes e muitos deles podem ser solucionados com soluções de mercado. Então se torna uma grande oportunidade, na verdade, você unir esses dois mundos de, ser próspero economicamente e ao mesmo tempo estar resolvendo problemas sociais relevantes, né? Ele tem que ser essencialmente gratuito? Não, de forma alguma. Então, eu vou dar um exemplo de um Nobel, um prêmio Nobel do Mohamed Yunus. Ele tem um banco de microcrédito que cobra juros do dinheiro emprestado. Não tem problema nenhum, ele gera o lucro dele. O que eu penso muito mais qual é a origem da tua lucratividade e qual é o destino que você dá a essa lucratividade, né? No caso do Yunus, ele reinveste todo o valor, mas você pode ter outras organizações que isso geram lucro. E eu até acho... Eu não sei se engraçado é a palavra, mas às vezes me falta vocabulário. Quando a gente pensa em quaisquer negócios e empreendedores ficando ricos fazendo quaisquer negócios, tá tudo bem. Mas aí um empreendedor ficar rico fazendo um negócio de impacto, por alguma razão, entra numa caixa do não pode, né? Que é assim... Ou fica estranho, né? Como assim? Tá fazendo um bem, tá gerando impacto, tá ganhando dinheiro. Tem coisa por trás, né? Ou mesmo ser CEO de uma fundação, de uma instituição filantrópica e ganhar muito bem por isso. Cara, bom, tá gerando não tem muito sentido, né?
Mas é... Repassa, né? Repassa isso. Se tu tá gerando, é sempre assim, se tu tá gerando, e aí a gente tem um problema, enfim, que é, eu ia dizer, a nossa sociedade, ela tem vários casos onde pessoas enriquecem sem gerar o benefício necessário, e a gente tem toda uma classe política que a gente poderia entrar no debate sobre. E é por isso que causa estranheza, muita estranheza, quando uma pessoa gera riqueza resolvendo problemas sociais ou trabalhando com filantropia, porque é isso, assim, é o alerta, o sentido aranha do brasileiro já tá assim, ih, tem muteta aí. E não precisa ter... Tá desviando, tá desviando, né? Tá desviando. Não como é que o cara ter... tá sorteando, né? Tipo assim, ele questiona, né? Como é que ele tá sorteando 3 Volvos e não tem nada, não tá ganhando nada com isso? Será que não tá ganhando nada com isso? Tá vendendo um monte de carne de... Cara, mas Deus sabe, né? O que tem por trás, todo o back-office. É o almoço grátis, né? Ninguém fala. Ela ganhou 3 carros para sortear, ela tá vendendo, teve que fazer milhares de números de rifa, né? Para levantar o máximo de recursos que ela puder, né? Porque é a oportunidade que ela tem para salvar, tipo, sei lá, para salvar o ano dela. Você entendeu? Dessa instituição. E, cara, é assim, eu não sei, é muito, muito vinculado também a uma forma que eu enxergo o mundo, assim, tu merece ser bem remunerado por um trabalho bem feito, e aí, tá legal, se tu tá fazendo um trabalho numa grande empresa e tá sendo bem remunerado, legal. Se tu tá fazendo uma instituição filantrópica, legal também. E se tu tá fazendo um negócio de impacto e esse negócio de impacto gera uma lucratividade grande e tal, mais legal ainda, né? Porque, enfim, quanto mais próspero forem negócios de impacto, mais gente boa vai se interessar por fazê-los, né? Então, fazê-los de... Odri, eu queria só dar um exemplo. Um exemplo clássico, né? Inclusive tem até uma imagem na internet super difundida, o carinho, uma pessoa, né, menino com uma mochilinha do Uber Eats nas costas e em cima de uma bicicleta do Itaú. Cara, é o tipo do negócio, eu sei que não é o impacto social que o Márcio tá pregando aí, mas cara, indiretamente, eu acredito que sim. Por quê? Com pouca coisa, ele consegue estimula, se virar. O mínimo estimula quem tá olhando. Ele tá empreendendo. E isso gera um exemplo. Eu acho que esse exemplo pode ter um impacto social. Pequeno. Mas eu vou colocar, talvez eu coloque de outro jeito, assim, que é uma também das ambições de você ter mais negócios de impacto desenvolvidos, é que você vai, inclusive, permitir que o arcabouço de modelos de sucesso de várias pessoas seja ampliado. Então, assim, eu considero muito legal que as pessoas trabalhem em várias funções, e aí é sempre, o trabalho é algo que é bonito. E aí, se você tiver negócios de impacto, você vai ampliando a gama do que as pessoas acreditam que elas são capazes de fazer. Então, assim, por exemplo, jovens que estudam no Vale do Silício. Por que todo jovem lá acha que ele pode ser o próximo Google, o próximo Facebook? Simplesmente porque assim, o cara que estava na mesma faculdade que ele, enfim, fez o treco, por que ele não pode fazer? E quando a gente vê aqui a nossa realidade, é isso que a gente precisa. Então tem, por exemplo, um projeto que a gente roda com parceria com a ADSAMP, a Agência de Desenvolvimento de São Paulo, que é o VaiTech. O VaiTech é fazer com que sejam desenvolvidos negócios de tecnologia na periferia. E aí você leva um modelo que é possível, assim, se você tem um empreendedor periférico rodando um negócio na periferia, outras pessoas talentosas vão olhar para aquilo e dizer, eu também posso. Então tem uma função que ela é simbólica, mas é muito potente, assim, porque vai ampliando o arcabouço do que a pessoa acredita que é possível. E aí eu tenho uma crença pessoal que, assim, salvo raras exceções, assim, cada ser humano tem um potencial absurdo em si e muito está vinculado a você incentivar ele a entender, a dar modelos para que ele possa seguir e dar o espaço necessário, a liberdade necessária para se fazer as coisas, né? Então, enfim. Márcio, olha só, você está falando aí de pessoas, né? O Gimenez falou pessoas, então eu queria falar de pessoa, mas de um outro tipo de pessoa, pessoa jurídica. Brasil, assim, Brasil é abundante, né, cara? A gente tem uma abundância de problemas. O que mais Brasil tem é problemas. Terceiro setor, governo, iniciativa privada, esses 3 aí já seriam suficientes para gerar grandes mudanças? O que falta? Porque, a gente tem terceiro setor, a gente tem governo, a gente tem iniciativa privada. O que falta? Como que a gente faz esse negócio de botar essa roda para rodar, cara?
Enfim, aí a gente olha para os negócios de impacto como um potencial... Enfim, por muito tempo se falou em setor 2,5 e depois se caiu um pouco em desuso. Mas o que eu enxergo de muito potente nos negócios de impacto é porque você tem... você pode alcançar um propósito de terceiro setor com o melhor do setor privado, em termos de eficiência, e aí você pode, aos poucos, usar de capilaridade governamental para dar vazão a isso, né? Mas Pegar o de melhor que cada um tem. Isso. Ô, Márcio, você poderia dar um exemplo clássico, se você puder, claro. Eu acho que é importante a gente exemplificar mesmo, na prática. Dá um exemplo mesmo prático de como isso acontece. Sei lá, de algum case que você... sei lá, que você ajudou. Eu posso dar um exemplo do Doutor Consulta, por exemplo, que é um negócio na área de saúde. Puta! Sou fã. E, por exemplo, se você vai ver, se identificou uma oportunidade, que é um gap de mercado, se olhou que, enfim, mais de 80% dos procedimentos do SUS são simples de se fazer e podem ser feitos a um custo muito baixo, de forma eficiente, e tem uma população de mais de 150 milhões de... Enfim, varia entre 140 e 150 milhões de brasileiros que não têm plano de saúde e muitas vezes não conseguem ter atendimento rápido no SUS, mas estão dispostos existe algum recurso disponível para investir nesses atendimentos básicos. Então, perfeito, você identificou um problema com clareza, buscou uma forma eficiente e nichada de resolver ele e gerou um negócio que gera superávit, né? Então... esse é um exemplo, vou dar outro exemplo, a Diosa. A Diosa trabalha com a formação de mão de obra feminina para fazer reformas e outras coisas. E aí, olha só a quantidade de problemas que a gente está abordando com a Diosa, né? Tem algo de empoderamento feminino, então, de capacitar essas mulheres para o mercado de trabalho. Tem uma outra que é também resolver o problema de mulheres que querem reformas nas suas casas, e que não querem chamar um homem para fazer essas reformas por questão, muitas vezes, de segurança ou medo de assédio, né? Então, cara, de novo, né? E tu tá gerando renda para uma galera, né? Ou a HandTalk também, que desenvolveu uma tecnologia para fazer a leitura em libras automaticamente de conteúdo. Enfim, cara, assim, eu posso ficar... pior que assim, eu ia te fazer uma pergunta de exemplos de empresas de tecnologia que você já começou a dar um monte de exemplo. Márcio, eu vi que você passou aí por um monte de empresa e algumas delas você acabou se esbarrando em empresas de tecnologia. Até projeto que acho que foi patrocinado, não sei, alguma coisa da IBM, num projeto que você apresentou, que você ganhou até um prêmio, né, da América Latina. E a IBM estava envolvida. A gente sabe muito bem, Márcio, que a tecnologia ela é um aliado nosso para trazer resultado, para fazer um monte de coisa. Que recado você daria para as empresas de tecnologia? Porque assim, a gente só entrevista gente de tecnologia aqui. A gente vê muita empresa de tecnologia com soluções maravilhosas, com fins comerciais apenas. Como fazer? Qual é a sugestão que você dá para o cara começar? Coloca essa sementinha na cabeça de quem está ouvindo, que tem uma empresa de tecnologia, trabalha com tecnologia, porque os caras, ô Márcio, os caras são geniais, são criativos, são inovadores, são empreendedores, mas não tem esse viés socioambiental. O que você poderia falar para colocar essa sementinha na cabeça do empresário, no analista, no gestor lá de tecnologia, para fazer com que aconteça algum projeto de grande impacto no Brasil? Eu acho que eu começarei respondendo que eu não tenho essa capacidade de ser um guru que vai plantar assim a grande ideia na cabeça das pessoas. Mas a sementinha, sim. Plantando sementinha, assim, se você simplesmente se perguntar assim, que grandes problemas sociais, ambientais ou econômicos podem ser resolvidos por meio de tecnologia. E quando você olhar a tecnologia como meio, ela pode resolver quase quaisquer coisas, né? Eu vi uma palestra uma vez que o cara falava assim, que qualquer coisa vira um software. E assim, bom, se qualquer coisa vira um software, cara, qualquer coisa que gere impacto positivo pode virar um software, por exemplo, pode ter uma aplicação de tecnologia. Eu acho que esse é o primeiro. A segunda coisa é a gente entender que eu acho que as pessoas confundem tecnologia com tecnologia da informação e comunicação, né? Então, sei lá, a pedra lascada foi uma tecnologia, né? O fogo é uma tecnologia. Então, a gente também pensar de uma forma assim, quais são as tecnologias
de forma mais ampla e para que elas servem. Fora do digital, né? Vamos dizer assim. Fora do digital, a gente tem tecnologia no agro, a gente tem tecnologia para geração de energia, e assim, não tem nada a ver com TI, né? E a gente tem tecnologia que pode ser, enfim, TI que pode ajudar a outros negócios. Então teve um negócio que a gente apoiou também, que a Checkplant, eles desenvolveram um sistema de geolocalização para controle de praga em grandes plantações. Porque normalmente a equipe saía com um caderninho no campo e ia marcando. E com isso ficava geolocalizado, eles anotavam. E isso permite que tu use menos agrotóxico nas plantações. Beleza, é uma solução digital para uma coisa que tu, assim, como é que eu diminuo o uso de agrotóxico na produção de alimentos? Cara, um software ajuda a isso fazer acontecer. Então eu acho simples só da gente parar para pensar, já é uma coisa relevante. E a outra é como atiçar esse pensamento, assim, eu acho que atiçar esse pensamento parte também numa coisa de tu investigar a partir da ótica de quem sofre o problema. Então tem um exemplo de uma tecnologia que foi desenvolvida, ela acabou o histórico de como ela evoluiu depois eu não sei, mas era uma tecnologia de estudantes, salvo engano, do MIT, que eles estavam pensando como que eles resolviam um problema de crianças prematuras que faleciam na Índia, porque quando uma criança nasce prematura, ela tem pouca gordura corpórea e ela não consegue sustentar a própria temperatura do corpo. E aí foi lá, e uma incubadora $25 mil, como é que tu ia enfiar isso em zona rural da Índia? Aí tu pode, uma perspectiva tu lá, tá bom, então eu vou desenvolver a incubadora mais barata do mundo. Bom, a incubadora mais barata vai lá $1.250, só que ela precisa de energia elétrica, não tem energia elétrica lá na Índia. Se ao invés de tu começar a olhar para a tecnologia, tu começar a olhar para a realidade de quem tá lá, aí tu pode ter soluções diferentes. Então quando eles foram a campo e entenderam como as mulheres resolviam, como que as mães faziam? Elas pegavam garrafas PET, colocavam água quente fervendo dentro, enrolavam no cobertor e enrolavam nas crianças. Olha só que coisa, não? Será que a gente pode melhorar esse processo? Então, o que eles pensaram? Fizeram um saco de dormir do tamanho de um bebê recém-nascido e um gel que esquentava e conseguia sustentar a temperatura de 37,5 graus, 38 graus por até 4, 5, 6 horas. O que acontecia e quanto que isso custava $25 para produzir. Só que daí qual foi a perspectiva? O foco não estava na tecnologia, estava assim, no problema e em como aquele problema é resolvido naquela coisa. E aí volta, assim, toda essa volta que eu dei é que assim, olhar gambiarras de forma apreciativa também é importante, porque assim, via de regra, a gente carrega uma certa prepotência como empresários ou como trabalhadores de grandes empresas, a gente carrega uma prepotência da qual a gente precisa se libertar, assim. As pessoas que sofrem os problemas, elas têm a capacidade de resolver e muitas vezes elas resolvem dentro do que elas conseguem resolver. Se você olhar para isso de forma apreciativa, você vai conseguir, com tecnologia, fazer com que elas façam melhor o que elas já fazem. Então tu pensa assim, a solução ou o pensamento do design da solução, ele estava lá nas mães das crianças prematuras e não na fábrica de incubadoras, né? E essa mesma perspectiva para qualquer coisa. Se for olhar para zona rural e lugares mais para a periferia de forma geral, todas as soluções já estão contidas lá. O que precisa é começar olhando com um olhar apreciativo, né? O que você está falando mais ou menos então é que, na verdade, muitas empresas acabam gerando um impacto positivo no mercado, mas não tem nem a ideia de estar fazendo um trabalho social, né? Pô, a tecnologia, o cara faz um aplicativo, alguma coisa que vai suprir um problema, porque assim, eu não vejo muita diferença de um cara que quer montar um projeto socioambiental para aquele cara que é inovador, que eles procurando um problema. Procura problema para achar uma solução. Então acho que muitas empresas acabam trazendo solução para o mercado, não tem nem ideia o impacto social que ele está causando, né, Márcio? Sim, e tem, enfim, tem todo o Paradoxo da Prosperidade, que é um livro escrito pelo Clayton Christensen, que já faleceu. O Efosa e Karen são 3 autores. Ele fala muito de inovações geradoras de mercado e como isso pode ter um efeito em cadeia, né? E esse efeito em cadeia ele existiu em múltiplos casos, mas se for pensar só no mercado de telecomunicações e do celular, o quão revolucionário ele foi em termos de geração de mercado e superação de problemas sociais e econômicos pelo simples fato de você ter essa coisa. Então, eu acho que isso é importante colocar, assim, que
nem eu nem a semente nós somos pregadores, a gente é agnóstico assim em relação à coisa. Eu acho que tem muita a inovação, ela não precisa ser essa coisa pregadora, sabe? Eu posso olhar de um olhar apreciativo, e é óbvio, fazer ajustes, assim, os sistemas não são perfeitos, mas se você tem inovações criadoras de mercado, elas geram um impacto que, cara, a quantidade, sei lá, de restaurantes que são criados porque uma empresa de telecomunicação começou a produzir coisas e gerou celular, que daí gerou emprego para as pessoas, gerou uma cadeia produtora dos microchips e da carcaça do celular, oficinas de manutenção de celular. Cara, é um negócio insano, né? E eu acho que isso precisa ser olhado, assim, com atenção. Né? Ô, Márcio, você acha que, diante desse assunto, você acha que algumas pessoas acabam abusando do discurso? Por exemplo, eu tenho uma empresa de treinamento online. Eu acabei criando porque eu tive um acidente de moto há 11 anos, fiquei em cima da cama, falei, vou montar uma empresa de treinamento online há 11 anos. Mas eu podia mudar meu discurso. Eu podia falar, não, eu pensei em montar um projeto de educação para a sociedade. Eu montei por ser online para evitar as pessoas se deslocarem até o local, aí evita combustível, deslocamento, poluição, etc e tal. Tem um pouco disso também, não tem um discurso? Não tem... Sim, maquiar, não tô maquiando, mas existe um termo no marketing na época ainda que eu estava na faculdade que se fala do greenwashing, né? Que faz greenwash, tu diz que é verde. Isso aqui é óbvio que deve ter múltiplas práticas de impact washing, né? Que eu pego, teve a época da sustentabilidade, agora tem negócio de impacto, é óbvio que vai ter esse discurso. Mas quando a gente fala de ser explícito, intencional e que você busca medir o impacto, a tendência é que essa falsidade não se sustente, uma hora ela apareça, né? Então acho que isso é uma coisa. E uma outra forma de olhar, eu às vezes eu tenho esse jeito poliana de olhar a vida, assim, que é, tá bom, se tu iniciou por uma razão ou por outra, mas tu tá gerando um impacto positivo, beleza. Não, assim, enfim, tu não tá fazendo trabalho análogo escravo, tu não tá pagando mal as pessoas, tu não tá explorando, fazendo qualquer coisa assim, e tu tá gerando um impacto positivo, e tu quer comunicar isso mesmo a posteriori, tu viu que, nossa, isso aqui pode ser muito bom pro marketing, vou fazer, beleza, enfim, eu vou te julgar um pouco cretino, mas tu vai tá gerando um impacto positivo pro mundo, sabe? Então... mas é abençoado, né, Márcio? Cara, mas... veja bem. Calma, não foi isso que eu falei. Veja bem. Não foi exatamente isso que eu falei, mas mas é a questão de olhar com um olhar apreciativo também, assim, que enfim, pode até não ter começado por causa disso, mas se depois tu consegue descobrir que tu tá causando, e medindo, né, porque não adianta só dizer, que também tem o que eu acho que tem de impact washing, é que as pessoas falam de um impacto que elas não geram, né, e aí cruza a barreira de qualquer limite ético, né. Eu vou voltar de novo na nossa conversa do bastidores, que você falou uma coisa e falou de novo. Mensuração. Eu comentei com você, então, eu só vou reproduzir aqui, inclusive. O PMG está com uma iniciativa, que é o PMG Kids, que é ministrar treinamento para adolescentes e crianças quanto à segurança da informação. Você falou, porra, legal, bacana, vai gerar um impacto na comunidade, na sociedade, e alguma coisa tem que ser gratuita, só que eu preciso saber de onde vai vir esse dinheiro, que é um custo, é um projeto gigantesco. E aí você me falou assim, beleza, gostei e tal, mas você tem que mensurar. O projeto desse que gera impacto, o importante é mensurar apresentando isso para a sociedade ou para alimentar o meu plano de negócio. Eu sei que seriam os dois, mas eu acho que a mensuração, de repente, é mais importante do que a ação em si, para você medir, para não cair naquele viés que eu acabei de falar, né? O puro marketing. Ok, mas eu vou só corrigir uma coisa, assim. Mensurar nunca vai ser mais importante do que fazer. Então, eu acho que esse é a primeira coisa. Fazer é mais importante que mensurar. Mas uma vez fazendo, mensurar pode te ajudar imensamente, inclusive a melhorar a qualidade da tua ação e comunicar isso, gerar exemplos positivos, incentivar mais empreendedores a estarem lá e, inclusive, começar a mostrar a possibilidade de resolver problemas com a mensuração, porque você cria um discurso que é baseado em fatos e dados. E aí a gente já tá... eu, pelo menos, tô careca de saber, mas eu acredito que vocês, mais metaforicamente, estão carecas de saber que, cara, quanto a fatos e dados, não há argumentos, ainda que se exista quem consiga questionar coisas. Mas... E até para validar, né, Márcio? Até para validar se realmente
aquele objetivo, aquele resultado que você tinha esperado, até para validar se você está conseguindo coletar esse resultado. É uma mensuração pro teu próprio bem, né? Tu tá mensurando não só para comunicar, que comunicar é muito importante, mas também para melhorar a efetividade do que tu faz. Mesmo, né? Uhum. Hoje o PDCA virou verbo, né? Vamos PDCar, então eu preciso fazer, preciso ter essa média para ver, peraí, será que eu estou no caminho certo? E quando você fala, enfim, no mundo da inovação, você pode já dizer, então vou fazer aqui um processo Lean Startup, não sei o quê, mas aí tu vai validar, que é nada mais que um processo científico, né? Eu tenho uma hipótese de como eu resolvo um problema, eu faço um teste, eu mensuro esse teste e vejo se o que eu mensurei casa com a minha hipótese inicial. Se não casar, eu faço um novo teste, ou eu refino, ou refuto a hipótese. Então é um pouco essa dinâmica, né? O mensurar também é importante para isso, né? E, mais um ponto só que é importante mensurar existe toda uma gama de recursos de investidores de impacto que está pronta para ser destinada para negócios de impacto. Só que esses investidores, eles precisam saber no que eles estão investindo, não só em termos de retorno financeiro, mas em termos de retorno de impacto por real investido. E como diabos que eles vão saber se você não mensurar o impacto que tu está gerando? Que tu vai chegar lá na frente do investidor e dizer, não, eu mudo milhões de vidas. Tá, como tu muda? Eu mudo. É isso aí. Veja bem, né? Você manda um veja bem. Somebody Love, mas a Somebody Love é uma referência muito antiga, né? Não cola mais. Ô Márcio, eu tenho, cara, uma inquietação também aqui, o seguinte. Eu tenho acompanhado aí, a gente tá abordando esse tema de inovação, vamos dizer assim. Inovação, impacto social, negócios de impacto. De certa forma, eles são inovadores, ok? Mas a gente tem alguns dilemas dessa inovação. Até você mencionou aí o Clayton Christensen, no livro dele, do Dilema da Inovação, ele fala justamente o que você colocou. A empresa não precisa ser disruptiva para inovar, né? Cara, inovação, ela pode ser aberta, ela pode ser fechada. Cara, ser inovando, você resolvendo um problema, como você falou, já tá bom demais, né? Você já tá fazendo alguma coisa diferente do que você fazia. Mas eu digo para você o seguinte, eu tava lendo uma pesquisa aí recentemente, agora em setembro saiu, o Brasil caiu parece que está em 52º lugar no ranking de países inovadores, no ranking de 190 países, tá? Como é que a gente vai fazer para ter um Brasil mais inovador, sendo que os investimentos com ciência, tecnologia e inovação diminuíram? Cara, como é que só na criatividade, Márcio, é difícil, cara? É difícil. Eu acho que você deve ter uma visão legal, porque assim, você ajuda, você tem base de conhecimento, você presta esse serviço, você consegue encaminhar as pessoas, mas só com a criatividade não dá. Criatividade, beleza. Márcio, antes de você responder, eu quero acrescentar assim, tudo que o Gimenez falou, eu colocaria assim, mais ainda sobre burocracia jurídica, tributária, tantas outras questões, se isso também é um entrave. Mas com certeza mas vamos lá, né, respondendo a pergunta. Primeiro é que assim, inovação e criatividade são duas coisas diferentes. Criatividade ajuda a inovação, mas ela não é inovação. Criatividade é criatividade. Isso. Inovação é inovação. Quando eu penso, e a forma de raciocinar como a gente pode melhorar esse posicionamento do Brasil, a gente usa um framework do Amartya Sen, que é outro Nobel, inclusive, mas ele fala de liberdade. Enfim, ele desenvolveu um trabalho de 30 anos, eu não vou resumir o trabalho de 30 anos, mas quando ele fala de liberdade, ele fala de 4 elementos assim, de liberdade para se fazer alguma coisa, né? Acesso a recurso, que você tem o recurso, a capabilidade de uso daquele recurso, tu sabe usá-lo e, enfim, não existe um impedimento dado ao seu uso. Tem a funcionalidade, que você faz a coisa, e a utilidade. Então, andar de bicicleta. O recurso é a bicicleta. A capabilidade eu sei andar de bicicleta e, sei lá, eu não estou numa zona de guerra com minas terrestres, portanto eu posso sair na rua andando de bicicleta. A funcionalidade além de ter a bicicleta e saber andar de bicicleta, eu ando de bicicleta, né? Efetivamente. E a utilidade eu ando pelo prazer de andar de bicicleta ou para chegar a algum lugar. Quando a gente usa esses critérios para entender a liberdade para se inovar no Brasil, a gente começa a ver onde é que estão os gaps, né?
Então, recursos para inovar. A gente tem acesso aos recursos para inovar, e aqui eu até iria na burocracia. Bom, e uma vez que eu tenho acesso aos recursos, esses recursos não são tomados de mim em longo... Por exemplo, eu tenho a capacidade, eu tenho horas de trabalho, só que daí eu tenho que trabalhar 1/3 do meu ano, eu tenho que trabalhar para ficar preenchendo formulário e pagando o DARF e descobrindo o que eu tenho que pagar, né? Porque... Enfim, olha só o que é a coisa de tu ter departamentos tributários dentro de uma empresa. Tu pensa nisso, né? Que tu tem departamentos inteiros de pessoas para isso. Então, falta o recurso ou o acesso a esse recurso. É quando a gente fala de capabilidade. Bom, além de saber de uma tecnologia específica, tu tem ideia do que é um processo de estabelecer uma hipótese, criar um teste, validar, entende a dinâmica de resolução de um problema, sabe conectar. Então, essa capabilidade de fazer, o saber fazer. A funcionalidade, que é efetivamente fazer, e a utilidade, que é ter esse propósito, né, do porquê que eu estou fazendo. Então, quando eu olho para... Eu sempre olho para isso, assim, como que eu aumento o acesso a recursos, como que eu permito que as pessoas tenham os conhecimentos necessários para fazer, como que eu incentivo para que elas efetivamente o façam e que exista um propósito para elas fazerem isso. E quando a gente olha para o Brasil, assim, tem múltiplas coisas que atrapalham esse processo e que diminuem a liberdade das pessoas, seja por recursos, seja por capacitação, seja por não deixar que elas façam e façam até o final o que elas precisam fazer, enfim. Ou seja, a gente cria muito mais restrição do que liberdade, vamos dizer assim, né? O país, ele gera muito mais restrição, não sei. Lembra do Matrix, não sei se vocês assistem, da trilogia, como que o problema todo foi criado da Matrix, que, enfim, que se criou aquela nuvem que daí não vem o sol. Para que se criou aquela nuvem? Porque era para resolver um problema, né? Que a energia solar é que alimentava os robôs que estavam dominando o mundo. E aí, assim, uma solução de hoje, ela cria um próximo problema. Eu não quero entrar numa questão política, mas eu só vou dar um exemplo desse tirar e colocar, que assim, do que adianta tu ir lá e dar bolsa diesel para um caminhoneiro se tu tem uma carrada de impostos incidindo sobre o preço do diesel? Assim, tipo, é um morde a sopla, e eu não tô nem eu não vou entrar na questão... Sim, eu entendi, a gente entendeu a analogia. Cara, é um treco que beira o insano, e a gente faz arrodo isso no Brasil. Às vezes eu falo que um papel de incentivo muito importante seria não atrapalhar, para começar. A gente fala isso sempre aqui, Márcio. Começa não atrapalhando. Já tá bom. Já tá bom. E assim, é óbvio, muita gente vai me questionar, mas o Vale do Silício começou com incentivo à pesquisa estatal. Eu não tô dizendo que não é pra fazer. Mas assim, cara, não é isso que eu tô falando, não é pra retirar. Eu não tô nem discutindo isso, eu tô discutindo tudo que tu puder fazer pra não atrapalhar, não atrapalha. Então tu pensa assim, sei lá, em processos de alvarás, né? Tu tem negócios de baixa complexidade feitos online e aí tu precisa de um alvará dos bombeiros para operar em casa, sendo que tu tá numa realidade, não é uma realidade de 40 anos atrás, sabe? É uma realidade para eu começar um negócio digital, o que eu preciso ter de alvará? Então, por exemplo, baixa periculosidade. Eu só tô dando um exemplo de simplificação, né? Mas enfim, aí eu fico meio mexido angustiado. Isso me indigna, cara. Isso me deixa indignado. Ô Márcio, eu sou intitulado aqui para dar sempre as péssimas notícias. A gente já tá caminhando pro final. O boteco tá fechando aqui, o pessoal já começou a varrer, já tirar as mesas. Com a restrição agora do Covid, a gente tem que fechar mais cedo. Pode ter que fechar. E como eu sempre falo, né, o Covid ainda tá aí, né, a pandemia, exceto na Praia Grande. Olha só, Márcio, eu queria fazer uma pergunta, que assim, você... Semente Negócios, aduba, terra. E quando a gente fala aduba, a gente é movido, a gente cresce com as merdas que a gente faz, né? Com as besteiras. Desses 10 anos aí, mexendo com plantando, colhendo, ajudando o pessoal a colher, acelerando as empresas. Quais são as adubagens mais graves que você já viu aí? Vou tentar ajudar a empresa, mas a empresa adubou tanto que acabou não deixando nem a sementinha apontar ali para fora da terra. Conta as principais adubagens. O que faz o cara já escorregar e nem fazer esse projeto caminhar? Essa é a hora que eu digo, um amigo meu passou por uma situação... Não, mas eu não tô falando de você, tô falando dos amigos. Isso. É isso, um colega meu de trabalho, né? Um colega meu de trabalho passou por isso. Cara, tem
Cara, tem múltiplas coisas. Eu acho que equívocos, né, são múltiplos. O que eu acho, assim, que já teve, né, erros cometidos? Um dos primeiros erros cometidos que a gente demorou pouco tempo para ver, mas que a gente cometia, é a coisa de querer intervir a ponto de não deixar com que a pessoa empreendedora resolva os seus próprios problemas. E é uma questão que a linha é tênue entre tu ajudar e tu sufocar a capacidade daquela pessoa aprender, porque assim, eu tenho erros que eu preciso deixar a pessoa que está empreendendo cometer e não proteger ela daquilo, né? Eu preciso fazer isso. Então a analogia que eu sempre coloco é assim, uma criança aprende a andar como? Andando, eu não paro, não dou uma aula, eu não dou mentoria para uma criança, eu simplesmente assim, cuido para ela não caminhar na beira de um precipício, não caminhar com coisas que quebram do lado, enfim, eu vou criando um ambiente seguro e vou ajudando ela no processo. Com uma pessoa empreendedora é mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções, né? É óbvio que ela já consegue aprender por explicação também, enfim, mas o principal é deixar que a pessoa cometa equívocos e muitas vezes a gente não deixava isso acontecer e ia pro saco. E a outra coisa, e é uma coisa que eu aprendi num trabalho anterior e eu demorei até aceitar isso, que existem elementos de negócio que são resolvidos intelectual e cognitivamente, mas tem múltiplas coisas que são relacionadas ao psicológico da pessoa que está empreendendo e da equipe dela. E é muito importante cuidar da saúde mental e trabalhar com questões, crenças limitantes e várias coisas que estão na pessoa que está empreendendo e não está relacionada à formação dela, não está relacionada a nada disso, está relacionada a uma coisa de, todo um aspecto de saúde mental que precisa ser trabalhado. E eu acho que quiçá ficou bem mais evidente agora na pandemia, né, de muita gente pirando o cabeção. E, cara, isso é essencial porque... Enfim, vocês sabem empreendendo, cara, empreender, com perdão da palavra, mas é foda pra caralho, sabe? E aí, eu sempre brinco que existem só 2 estados de espírito do empreendedor, que é euforia e o horror. E ficar variando entre euforia e horror. Um dia tu acha que tu é o mestre do universo, que fez a melhor coisa do mundo, no outro dia tu acha que tu é o cocô da mosca, da bosta do cavalo do bandido, sabe? E cara, e é isso, assim, e ajudar a pessoa que está empreendendo a fazer com que esse desvio padrão diminua, né? Então eu não vá só da euforia para o horror, mas eu consiga variar e ter maturidade para lidar com isso. Também foi uma coisa que, assim, eu demorei muito tempo para entender e entender como fazer isso, sabe? Demora um tempo para virar chave, né, Márcio? A gente, né, demora. Eu acho que todos nós aqui, nós somos empreendedores, assim, eu sempre fui também. Demora um tempo para virar chave, né? Quando você fala, putz, eu não tenho mais salário, né? Eu sou o salário, eu sou o produto da minha consultoria. Falo para o Adriano isso, eu sou independente, né? E eu sou o produto da minha empresa. Então, cara, eu tenho que estar antenado, tenho que estar ligado, tenho que fazer um monte de coisa, enfim. E vamos. Principalmente sozinho, né, cara? Sozinho você tem que fazer isso, né? Tá com o GE, é foda. Ô, Márcio, pra finalizar, então, uma mensagenzinha final aí pros nossos colegas de tecnologia, de TI, que querem empreender, estão aí na dúvida do começo, ou até que já começaram, mas estão sofrendo com a colheita. Qual que é o teu conselho aí de um bom semeador? Qual conselho você dá? Cara, se eu fosse resumir em eu tenho um, assim, não se apaixone pelos produtos que vocês criam, escolham um problema, escolham um problema pelo qual se apaixonar, porque assim, a solução ela pode mudar ao longo do tempo, mas se você for apaixonado pelo problema, você vai ser capaz de suportar muito mais essa trajetória da euforia e do horror, quando tu for apaixonado por resolver aquele problema, né? Então... Porque tendência, cá entre nós, né? Assim, ó, cá entre nós. Mas o pessoal de tecnologia gosta de se apaixonar pelo produtinho, né? Então, é fábrica de feature. Ego. Talvez fazer uma feature. É feature nova. Talvez seja só as pessoas de TI que eu conheci, né? Talvez. Não, eu tenho alguns amigos que são assim. Cara, e é difícil, cara. Eu falo assim, é difícil porque, assim, enfim, né? Tu tá criando um negócio, é óbvio que a gente fica apaixonado. Eu até brinco, assim, o problema das ideias que a gente tem é que a gente é muito bom em ter ideias, mas nós somos péssimos juízes dessas ideias. Porque ninguém acorda e diz assim, nossa, tive uma ideia ruim, deixa eu transformar ela num produto. Porra, ninguém vai fazer isso, né? É óbvio que eu tive uma ideia ótima. Então, cara, se apaixone pelos problemas que aí o resto vai.
É um bom recado, mas a gente cai na tendência mesmo. De vez em quando eu me caio na besteira falando meu filho, né? Ah, é meu projeto, meu filho. Não, que filho a gente não mata. Projeto a gente tem que ter a liberdade de... Márcio, sensacional. Pra gente poder entrar em contato contigo, como a gente faz? Qual que é o meio aí? Enfim, tem todos os dados de contato na página da Semente Negócios, então é sementenegócios.com.br. Lá vai ter o meu contato, vai ter o contato também de outras pessoas da Semente que podem resolver dúvidas. A gente tem, enfim, várias linhas diferentes de serviços, várias especialidades. Eu acho que aí, enfim, isso também dá uma gama ampla assim, para falar de múltiplos assuntos. Sensacional. Márcio, Japper, muito obrigado. Para quem tá ouvindo, obrigado, Gimenez, também. Nosso entrevistado aí da vez é um homem de propósito, é um apoiador, é um incentivador de causas sociais e faz isso aí por meio de negócios de impacto social e ambiental. Ele é um próprio plantador de semente, né? Ele escolhe o solo, ajuda a plantar, ajuda a adubar, acompanhando e orientando aí a germinação para florescer de soluções de prosperidade. Porque o mais importante da semente é que há de gerar frutos, né? Então, lembra disso. É isso aí, sensacional. Márcio, de coração, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela equipe, obrigado para a Semente Negócio, sensacional, gostei. Obrigado pela presença aí não só do convidado, mas do Gimenez também, de todo mundo que nos ouçam. Tamo aí. Não esqueçam de curtir os vídeos, o podcast completo da entrevista nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e, lógico, né, no próprio site do The Walking Tech. Lembre-se, toda sexta-feira tem episódio novo, ou seja, pílula ou entrevista com pessoas maravilhosas. E se você acha que essa entrevista aí foi show de bola, como eu achei demais, divulgue e compartilhe aí com seus amiguinhos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou Luiz Gimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!